temas dependência versus autonomia. Vamos a convidar primeiro a Tiago Pires. Pires, desculpa. Agora convidamos a Mariana White Lins e também a Camila Teodoro. Está por aí. Bem-vindos. Não vi. Mariana. Já tinha coisa, eu achei que fosse. Exatamente. Bem, então vamos a dar começo a esta segunda parte do seminário. A primeira parte foi muito rica, as intervenções tanto de Robert como de Michael foram iluminadoras. E agora seguimos com esta mesa. Vamos a apresentar então a Tiago Pires, que é doutor pelo Instituto Universitário Europeu de Florença, pesquisador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Desde 2014, desenvolve a sua investigação sociohistórica sobre a saúde mental, entendendo o campo de observação à contemporaneidade. Atualmente investiga a história dos modelos de saúde mental na sua relação com a medicalização da vida e com a história dos direitos humanos, editor do CIT, Made in Portugal. Tiago, bem-vindo. Obrigado, Andrés, pela apresentação. Começo por saudar o público. Boa tarde a todas e todos. É um prazer e uma honra estar aqui presente com a Camila e Mariana. A Mariana. É um prazer partilhar esta mesa com vocês. Agradeço imensamente ao Paulo Amarante o convite. Temos já uma longa colaboração. Agradeço também à Ana Paula Gulejol, ao LAPS, a todas as instituições envolvidas. E, de facto, reitero as palavras que já foram aqui ditas várias vezes pelo Bob, por outras pessoas, da importância e do caráter único desta iniciativa. Eu gostaria de partilhar com vocês. O meu português é compreensível? Sim. Português assim meio fechadinho, não é? Como é o de Portugal. Espero que não precisem de tradutor ali. Bom, tá bom. Então, gostaria de partilhar reflexões a partir da área disciplinar que é a minha, que é das ciências sociais, entre a história e a antropologia, e concretamente de um projeto coletivo que tenho vindo a coordenar nos últimos anos. Projeto que tem uma equipa grande, eu não vou poder referir os nomes de todas as pessoas envolvidas, mas somos 10 pessoas trabalhando num projeto que envolve trabalho de campo com associações de usuários em Portugal e no Brasil, que envolve também, tem uma dimensão histórica sobre a história da reforma psiquiátrica no Brasil, a história da saúde, do conceito de saúde mental num plano mais transnacional e depois também aquilo que acontece em Portugal. Portanto, tem essa assim uma vertente, eu não utilizo, não é comparativa, mas sim uma história em contraponto de Portugal e do Brasil. Temos contado aqui com a consultoria preciosa do Paulo Amarante, está desde o início connosco como consultor deste projeto. Portanto, é neste enquadramento que eu passo então a partilhar algumas reflexões sobre este tema da medicação, autonomia e independência. Bom, o projeto tem na sua base a ideia de construir conhecimento sobre a área da saúde mental num quadro epistémico alargado. Isto é, trazendo pessoas de várias disciplinas, temos pessoas da psicologia, da sociologia, da história, mas também valorizando os saberes experienciais das pessoas que vivem com diagnósticos, com contacto com a psiquiatria, com medicação psiquiátrica. Portanto, é um projeto que se orienta bastante por aquilo que tem sido um desenvolvimento, na minha opinião, muito interessante na área das ciências humanas sobre estes temas, que é o espírito da pesquisa colaborativa.
Eu não sei se é algo que vocês aqui também, creio que sim, têm vindo a desenvolver, não é? Pesquisa colaborativa, intervenção, ação. Bom, o que é pesquisa colaborativa? Assim, em duas frases, muito sinteticamente, obviamente trata-se de envolver pessoas com experiência, valorizando os seus saberes como conhecimento, é um conhecimento válido e legítimo, mas é mais do que isso, é envolver as pessoas na construção do projeto em todas as suas fases. Portanto, não se trata só de dar importância às narrativas de vida, etc., mas é de trazer as pessoas logo para o início do projeto e de construir com elas os problemas científicos, as questões que queremos colocar, as metodologias, ir trabalhando a coleta de dados em conjunto e depois também as interpretações e a produção científica. Fizemos, por exemplo, alguns artigos colaborativos nesta perspectiva. Bom, isto representa um distanciamento crítico significativo relativamente àquilo que é a pesquisa convencional na antropologia médica da saúde mental, que tem sido muito marcada desde os anos 80 pelas narrativas de doença, esse paradigma das narrativas de doença, não é? Que surge no contexto dos anos 80, sobretudo nos Estados Unidos e no Canadá, muito ligada à antropologia, a figuras importantes como o Arthur Kleinman, que surge nessa altura até como crítica às narrativas reducionistas que estavam a tornar-se hegemónicas a partir com a circulação do DSM-3, não é? O Bob referiu-se a essa questão, não é? Um modelo da doença como modelo explicativo para o sofrimento psíquico. E em reação crítica e tentando contrapor-se essa hegemonia de um discurso reducionista, a antropologia coloca no seu centro as narrativas de doença, de recuperação, e há uma produção interessante ao longo dos anos 80, 90, 2000, dentro desse paradigma. No entanto, ele tem algumas limitações. É que, bom, os académicos vão buscar as narrativas ao seu campo, portanto, fazem entrevistas, transcrevem as entrevistas, analisam-nas e analisam-nas de acordo com com as questões que colocaram no início da pesquisa e com a sua grelha interpretativa. Por outro lado, muitas vezes os próprios académicos estão inseridos numa cultura que não questiona enfim, as categorias que vêm da medicina, da psiquiatria, etc. Por exemplo, quando vão analisar as narrativas de doença, por exemplo, codificando essas narrativas, não é? Hoje até há softwares, modelos de codificação, vocês trabalham provavelmente também com esses modelos, o InVivo, o MaxQDA, etc. Portanto, muitas vezes essas narrativas são analisadas com categorias que seccionam as narrativas e vão colocar etiquetas em secções e depois agrupam as várias secções em linhas temáticas. Por exemplo, eu já vou concretizar tudo isto. Por exemplo, têm uma narrativa em que a pessoa fala a certa altura de um período de crise, depois de uma internação, etc. Bom, e depois de uma toma de medicação e dos seus efeitos. Essa parte dos efeitos da medicação, neste modelo de análise de narrativas, muitas vezes aparece como efeitos secundários da medicação. Pronto, foi um pouco tentando desconstruir este modo de construir as narrativas e de as analisar, que juntamente com as pessoas, sobretudo com experiência, que colaboram com o projeto, desenvolvemos uma outra metodologia que é a seguinte. Houve um conjunto de entrevistas iniciais no sentido de perceber quais eram os problemas que faziam sentido para essas pessoas. Essas entrevistas foram transcritas e as transcrições foram distribuídas pelas pessoas, foram devolvidas. Depois fomos reunindo e reunimos várias vezes e voltámos a transcrever as nossas discussões para as pessoas terem tempo de pensar, de refletir, de
de se distanciarem criticamente das suas próprias narrativas, muitas vezes são dadas assim no calor do momento e em função daquilo que elas imaginam que o pesquisador quer ouvir e tudo isso. E, portanto, a problemática e a leitura das suas vidas foi feito desta forma refletida e coletiva. E isto deu resultados que me parecem interessantes, que eu vou partilhar a partir da leitura de 2 excertos que já resultam desta metodologia e que nos permitem entrar já na nossa problemática da medicação. Os excertos são os seguintes. Num caso aqui, falando das injeções, isto é uma pessoa medicalizada com... e que aqui estava até a observar as injeções, não é? Injeções que deixam, na perspectiva desta pessoa, os usuários completamente apáticos. Já estou a citar. Me parece, portanto, essas injeções deixam as pessoas completamente apáticas. Me parece que dilui a personalidade da pessoa. A pessoa fica com alguns traços de personalidade que não são perceptíveis. Parece que essa pessoa está sempre sedada. O que mais? Uma certa apatia, não sei. É como se o ego, é como se a realidade estivesse dentro de uma TV ou num aquário. Há uma distância. Portanto, estão a ver aqui um sentimento de desrealização, não é? A realidade como que perde a sua vida, não é? E a pessoa perde o contacto, é? Uma despersonalização e realização da vida, do mundo, da relação com as outras pessoas. Noutro caso aqui, eu poderia multiplicar estas citações, vou limitar-me a 2. Estava uma enfermeira, um psiquiatra e 5 pessoas. E alguns falámos sobre a doença e tal, e eu disse que há uma parte do meu sentimento que não é diretamente da doença, que é muito próprio da medicação, que é da medicação. E o psiquiatra depois perguntava, mas porquê que acha que, para si, o que é que acha que vem da medicação? E o que eu lhe disse foi, falta de amor. Falta de amor. Quer em termos de capacidade para dar amor, quer incapacidade para receber amor. E eu, por acaso, comecei a pensar nisso. Eu acho que daqui por uns tempos, só aqui hesitou um pouco, é assim, a falta de amor nunca é considerada um sintoma. E porquê? Porque as pessoas pensam que a capacidade de amar está na personalidade, não está na medicação. Mas eu, pensando um bocado para mim, para aí há uns 4 ou 5 anos não amo ninguém. Esta era uma pessoa que depois, contando-me a sua vida, tinha tido relações, sobretudo uma relação importante, e portanto essa questão da capacidade de amar não se coloca. Portanto, a pessoa atribui essa incapacidade para amar à medicação. Isso é algo que no modelo modelo tradicional da codificação das histórias de vida provavelmente sairia como efeitos secundários da medicação. Estão a ver? Analisando depois portanto, o que é que sai daqui? Sintetizando um pouco, a despersonalização, a irrealidade do mundo, o alisamento afetivo, depois noutros excertos e noutras entrevistas, a ideia de um presente comprimido, portanto, de um tempo que não tem futuro, nem tem passado, portanto, falta de profundidade temporal, de um sentido de futuro, um questionamento permanente sobre o que é que eu sou e o que é que em mim é a medicação, ou aquilo que eu sou eu ou é a medicação em mim? Não é? Há muito este questionamento nestas entrevistas e, portanto, em face disto, pareceu-me que no espírito da tal pesquisa colaborativa seria interessante fazer aqui uma revisão metodológica e, portanto, colocar o centro, não é, de gravidade na abordagem destas narrativas na questão da experiência e da estrutura da experiência. E aqui, fazendo assim uma análise de conjunto e discutindo essa análise com as pessoas envolvidas, surge muito isto. De facto, a medicação, o diagnóstico e a medicação não são
temas na vida de uma pessoa, elas são questões estruturantes do modo como as pessoas apresentam as suas narrativas. Então, muitas destas narrativas de vida vêm estruturadas da seguinte forma: há um período antes do diagnóstico, depois o período do desenvolvimento do transtorno, que vai levar a uma crise, um surto, uma crise, uma depressão, o diagnóstico, a internação no hospital geral ou psiquiátrico. Em Portugal ainda há hospitais psiquiátricos. Depois a frequência, por vezes, em centros os chamados hospitais de dia lá, e depois, invariavelmente, o trauma da internação e o viver, portanto, e aqui esta última parte ocupa depois muito, em geral, muita extensão nas histórias de o que é viver com as drogas psiquiátricas. Portanto, estes dois últimos pontos, o trauma da internação e viver com as drogas psiquiátricas, de facto, são temas de facto, muito estruturantes da forma como as pessoas representam as suas vidas e como as transmitem. Bom, a maneira como falam do viver com as drogas psiquiátricas fez-me pensar num autor que tem, enfim, um autor clássico da crítica à psiquiatria, ligado também à antipsiquiatria, que é o Ronald Lang. Sei que há aqui pessoas da psiquiatria, da fenomenologia e da psiquiatria existencial a quem este nome é caro, portanto um autor inspirado pelo existencialismo do Sartre. O Lang escreveu um livro em 1960, O Eu Dividido, Divided Self, onde introduzia um conceito inspirado na filosofia sartriana de insegurança ontológica. Eu passo então, resumidamente também, aqui a citar o Lang sobre este conceito. Para já, o que é a segurança ontológica? Cito agora: um indivíduo ontologicamente seguro experiencia a si mesmo como real, vivo, inteiro. Pois Lang detalha as qualidades que definem esse sentimento de segurança. Sentir-se distinto do mundo, portanto, com limites entre o eu e o mundo, digamos assim, é distinto, é único, é distinto do mundo. Possui um sentimento contínuo de continuidade de si mesmo, não é? Um eu contínuo, com uma continuidade temporal. Uma forte conexão com o próprio corpo. Muitas destas pessoas tinham perdido esse sentimento de conexão com o corpo. Um sentimento de consistência interna, a ideia de que são pessoas, portanto, a tal ideia de consistência, e que é uma consistência com um valor inerente, que não depende de uma constante validação externa. Em contraposição a isto, o que é então a insegurança ontológica? Então ele diz assim: o indivíduo, nas circunstâncias comuns da vida, pode se sentir mais irreal do que real. Num sentido literal, mais morto do que vivo. Precariamente diferenciado do resto do mundo, de modo que a sua identidade e autonomia estão sempre em questão. Pode faltar-lhe a experiência da sua própria continuidade temporal. Pode não possuir um sentido predominante de consistência ou coesão pessoal. Pode se sentir mais insubstancial do que substancial, e incapaz de assumir aquilo de que é feito é genuíno, bom, valioso. Pode sentir o seu self como parcialmente divorciado do seu corpo. Portanto, isto é o modo como diferencia a insegurança ontológica, que nesta obra seminal da fenomenologia existencial o Lang conectou com as fases preliminares da esquizofrenia, mas que na releitura contemporânea do Lang, que é um autor que tem vindo a ganhar novo interesse nos últimos anos,
tem sido aplicado a outros campos que não necessariamente ou não prioritariamente até relacionados com a esquizofrenia. Portanto, a ontologia, o conceito de insegurança ontológica como conceito valioso para abordar a experiência das pessoas em situações de sofrimento. Bom, o que resulta então desta aplicação do conceito languiano às narrativas destas pessoas colaboradoras do projeto é que a insegurança ontológica se liga mais ao período pós-medicação, ela é provocada pela medicação, por vezes é atribuída também ao período pré-crise, não é? Há questões, bom, há uma perda de identidade, há questões de relacionamento com o meu corpo, de imagem perante os outros, tudo isso. Mas, na verdade, a descrição, conforme ao conceito de insegurança ontológica, aplica-se maiormente na parte que se refere ao viver com as drogas psiquiátricas. Então, nós em conjunto pensámos numa reconceptualização deste conceito do Lang, no sentido de dizer, olha, isto não está na natureza do indivíduo, está aqui um lado que é uma construção também da medicação. Daí chamarmos ou requalificarmos o conceito como insegurança ontológica iatrogénica, porque provocada pela medicação. Então é isso. É uma insegurança ontológica, paradoxalmente, provocada pela medicina que é suposta vir para cuidar ou para tratar. Portanto, eu vou já terminar. Nesta perspectiva, então, as drogas psiquiátricas não produzem apenas efeitos secundários, elas produzem, de facto, uma outra estrutura da existência, da experiência, e é uma estrutura que pode, parece-me, ser definida nestes termos do Lang da insegurança ontológica. É isso, eu gostaria, pronto, trazer, são ideias ainda que estão a ser trabalhadas, trago esta proposta também para saber do vosso feedback e ver se para vocês isto faz sentido. É isso, gente. Obrigado pela escuta. Muito obrigado, Tiago. Ahora vamos a dar la palabra a Mariana Waichi Lins. ¿Es así? Ela é sobrevivente da psiquiatria, estudante de psicologia pela Unisul, moderadora da página Sobreviventes da Psiquiatria e facilitadora de um grupo de apoio de pares para mulheres em processo de retirada de drogas psiquiátricas durante um ano. Realizou visitas técnicas em diferentes serviços e iniciativas de saúde mental da Inglaterra e de Finlândia, através do Centro de Novas Abordagens Terapêuticas. Bem-vinda. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer, né, por estar aqui, pelo convite, né. Fico muito honrada de estar aqui, muito feliz também de saber que eu estou num espaço com tantas pessoas que têm pensado essa temática do efeito das drogas psiquiátricas e dos diagnósticos psiquiátricos na vida das pessoas, né. Feliz também de estar dividindo a mesa com o Thiago, com a Camila. Achei muito boa a fala do Thiago, eu acho que vai... Tá dando para me ouvir? Não estava dando para me ouvir antes? Ouviram? Pegaram? Tá, beleza. E aí, achei muito boa a fala do Thiago, acho que eu vou dialogar bastante com o que ele falou, né? E, bom, queria começar me apresentando um pouco, falando principalmente, né? Então, sou sobrevivente da psiquiatria, né? Sou também, agora estou formada em psicologia, na verdade, estou vindo da minha última semana de graduação. E
E vou falar a partir disso, né? A partir do que eu aprendi enquanto sobrevivente da psiquiatria, e eu acho legal começar conceituando, né, o que eu quero dizer quando eu digo que eu sou sobrevivente da psiquiatria. E acho que isso vai ficar mais claro ao longo da minha fala, mas eu estou dizendo que eu sou sobrevivente da psiquiatria porque eu fui uma pessoa que sobreviveu à experiência de ser paciente psiquiátrica, né? E tudo que isso acarreta na vida das pessoas, né? Todas as consequências de ser visto e de ser entendido e de ser tratado como paciente psiquiátrico. E, bom, eu queria começar conceituando também o que eu estou querendo dizer quando eu falo de autonomia, né? Para fins dessa mesa, eu estou pensando a autonomia como possibilidade de se escolher, né? Se decide usar drogas psiquiátricas ou outras intervenções psiquiátricas, se decide usar determinados rótulos para falar, que rótulos que se escolhe para se falar da própria experiência, e também autonomia como a possibilidade ampla de estar vivendo a sua vida, se relacionando, trabalhando, vivendo bem, sem precisar depender de um sistema de saúde. E o movimento de sobreviventes da psiquiatria fala muito desse tema autonomia, né? Eu gostei muito da proposta da mesa, porque é um tema muito central. E o que é o movimento de sobreviventes da psiquiatria, né? O movimento de sobreviventes da psiquiatria foi um movimento de direitos civis que surgiu ali na década de 70, principalmente nos Estados Unidos, Canadá e Europa. E ele surge inspirado em outros movimentos de direitos civis na época, né? E bem ligado a outros movimentos de direitos civis na época, como o movimento feminista e o movimento negro. E a Judith Chamberlain, que é a autora do texto principal, né? O texto-chave aí do desenvolvimento intelectual, né? Desse movimento de sobreviventes da psiquiatria. É um livro chamado On Our Own, Patient Control Alternatives. Ele não tem tradução para português, infelizmente, porque é um livro ótimo. Mas, em português, numa tradução livre, ele ficaria Por Nós Mesmos, Alternativas Controladas por Pacientes. E, nesse livro, ela fala que a única diferença entre pessoas diagnosticadas que recebem um diagnóstico psiquiátrico e pessoas que não recebem um diagnóstico psiquiátrico é que as pessoas com diagnóstico psiquiátrico tiveram as experiências delas redefinidas enquanto sintomas da psiquiatria. E essa redefinição causa muitas consequências para a vida das pessoas. Essa redefinição, né, o movimento de sobreviventes da psiquiatria descobre que é essa redefinição que causa que as pessoas não tenham autonomia e acabem independentes do sistema de saúde mental. E não o fato delas terem alguma coisa diferente organicamente no corpo delas, como comumente se pensa. Né? E por que ela faz essa afirmação? Né? No que ela se baseia? Primeiro, em muitos autores, né, que estavam ali nessa época, ali, anos 60 e 70, a gente tem um movimento antipsiquiatria crescente, né, e muitos autores apontavam, né, e denunciavam, primeiro, que não existe nenhuma evidência científica, né, de que as pessoas com transtornos mentais tenham qualquer disfunção orgânica que cause os problemas delas, que cause as dificuldades, as questões que elas trazem. E também em autores também que apontavam, né, que a psiquiatria surge, né, como uma forma de rotular certos comportamentos que são indesejados na nossa sociedade e com um papel de controle social das pessoas que apresentam esses comportamentos, mas principalmente se baseia na própria experiência vivida dos sobreviventes da psiquiatria, né, que descobriram essas coisas a partir do encontro e da troca com outros sobreviventes. Né. Então, o que acontece, né, no começo desse movimento? Pessoas com... tá. Então, pacientes psiquiátricos, né, como é que surge esse movimento? Pacientes psiquiátricos começam a se encontrar, conversar entre si, trocar sobre as suas experiências, né, também estudar sobre esses temas de antipsiquiatria. E eles começam a perceber, né, trocando entre si, que as experiências deles, né, que eles até então achavam que eram causadas por uma disfunção orgânica, alguma coisa assim, na verdade eram causadas pelas próprias experiências vividas deles, né, que elas eram inclusive totalmente explicadas quando as pessoas olhavam para as coisas que elas estavam vivendo até então, né. E que experiências eram essas então que as pessoas estavam vivendo, né? Que experiências e que contextos eram esses que estavam originando essas experiências, né? As experiências eram experiências de todo tipo, né, que eram rotuladas pela psiquiatria, desde a tristeza intensa, a audição de vozes, querer morrer, todas as experiências, as pessoas acabavam encontrando o contexto da vida delas que explicava aquilo, né? Porque eram contextos muito difíceis, né? Então, contextos de violência, né? Muitas mulheres que sofriam violência de gênero, mulheres que estavam em casamentos infelizes, pessoas que estavam em famílias violentas, pessoas que percebiam que elas estavam em empregos que estavam explorando elas, né? Então, muito ligados a opressões sociais. E conversando, né, descobrindo sobre isso, elas conseguiam entender aquilo. Só que até o momento que elas estavam entendendo que aquele problema delas era causado por uma doença mental, elas não estavam conseguindo olhar para esse contexto. E aqui no Brasil, né, isso... Não, mas
E aí o que acontecia, né? Quando elas não conseguiam olhar para esse contexto, elas não conseguiam fazer as transformações necessárias na vida delas para sair desses contextos. Elas não conseguiam, como elas não conseguiam entender a raiz daquilo, elas não conseguiam fazer as transformações necessárias. Elas acabavam dependentes do sistema de saúde mental. E em vários lugares do mundo, sobreviventes da psiquiatria contam que eles tiveram experiências parecidas, né? Que eles quando eles começaram a estudar sobre essas questões da falta de evidências científicas de doença mental e começaram a reolhar, finalmente entender o que estava causando o sofrimento deles, né? Não ficar como eles estavam ali anos medicados sem entender isso. E aqui no Brasil a gente teve uma experiência parecida, né? Quando a gente começou a página Sobreviventes da Psiquiatria e quando a gente começou o grupo de pares, né? Esse grupo que existiu por 1 ano de mulheres que estavam em processo de retirada de drogas psiquiátricas, começaram a surgir vários relatos de pessoas que passaram por essas experiências, né? De pessoas que perceberam que, na verdade, né, os problemas que estavam sendo rotulados pela psiquiatria desse jeito eram causados por violência de gênero, eram causados por muitas pessoas LGBT que estavam em famílias conservadoras, que sofriam por conta disso e foram diagnosticadas. Muitas pessoas que estavam em empregos precarizados e foram diagnosticadas. Pessoas que vieram de famílias muito violentas, né, muito violentas fisicamente, às vezes muito violentas psicologicamente, e no sentido de famílias que diminuíam a autoestima das pessoas, né? E coisas são todas muito difíceis de enxergar porque a nossa sociedade naturaliza essas coisas. A nossa sociedade naturaliza a nossa sociedade naturaliza que se esteja em uma família, que não se questione o comportamento da família. A sociedade naturaliza que as mulheres estejam em casamentos infelizes, naturaliza que o trabalho, né, os empregos das pessoas sejam de determinada forma. E então elas não conseguiam ver isso, né? E por que eu estou dizendo tudo isso, né? Porque essas questões faziam com que as pessoas ficassem dependentes do sistema de saúde mental. Calma aí, gente. Eu preciso ver as minhas anotações. Bom, e essa consciência, né, do papel social de repressão da psiquiatria que as pessoas começaram a ter, né? Pera. Bom, o que acontece quando a gente diz para uma pessoa que sofreu um contexto violento, né, que é diagnosticada pela psiquiatria, o que acontece quando a gente diz para uma pessoa que vem de um contexto violento que na verdade as reações dela são causadas por um transtorno mental e não por conta daquele contexto, né? A gente está dizendo que a gente está colocando todo o foco nas reações delas e não naqueles do contexto, né? E não no contexto, né? E o que os psiquiatras fazem, né? Alguns deles negam totalmente o papel do contexto e outros deles colocam o contexto como mero gatilho, né? Então até se reconhece que existe um papel de um contexto, né? Nas experiências, o papel num contexto, nos sentimentos das pessoas e nos comportamentos que elas têm, mas aquilo não é o foco principal e é como se dissesse para a pessoa que se ela não tivesse, né, um componente genético, um problema interno dela, ela não estaria reagindo daquele jeito àquela situação, né? Então eu estou dizendo para a pessoa, a violência que você sofreu não é o suficiente para que você reaja desse jeito, né? Não é o suficiente para que você sinta o que você sente. E não é o que as pessoas perceberam quando elas começaram a conversar, né? Muito pelo contrário. E desculpa, gente, eu estou um pouquinho nervosa, né? Mas então está se dizendo para as pessoas que aquilo lá não é o suficiente, né? E o que acontece? Isso também interfere na conduta, né? Do que vai ser feito com aquela pessoa, no tipo de tratamento que vai ter, no tipo de tratamento que vai ser oferecido para ela, né? Então, e o tipo de tratamento que é oferecido para ela é um tratamento de tutela, né? O que está sendo colocado que, como ela está tendo aquelas reações que não são por conta do que ela viveu, então que não fazem nenhum sentido, né? Que são causadas por um transtorno mental, é colocado como se ela fosse uma pessoa que uma pessoa primeiro perigosa, né? Que pode ter a qualquer momento uma reação ali que ninguém está esperando, afinal não faz sentido, ela está reagindo daquele jeito por motivo nenhum, né? E se coloca que ela deve ter o comportamento dela controlado, né? Então, e de que forma acontece essa tutela, né? Em primeiro lugar, né? Se
forma acontece essa tutela? Em primeiro lugar, se... Eu vou ler, gente. Tá. De que forma que essa tutela acontece, né? Primeiro acontece pela diminuição das palavras da pessoa diagnosticada. As palavras das pessoas passam a ter menos valor por conta do estado social de doentes mentais que elas têm, né? Então, a partir do momento que a pessoa tem um diagnóstico, tudo que ela relata está passível de ser interpretada como loucura, como alguma coisa sem sentido, né? Eu vivi um exemplo disso quando eu quase perdi a visão, né, em uma clínica psiquiátrica, porque os enfermeiros não acreditaram no meu relato de dor no meu olho, que depois se revelou ser uma úlcera. E claro que essa diminuição da palavra vai minando a confiança que as pessoas têm na sua capacidade de interpretar a sua própria realidade, né? E na sua capacidade de falar sobre o que elas enxergam, né? E por isso que eu estou com dificuldade de falar aqui com vocês hoje, por exemplo, né? Por isso que é tão difícil para a gente falar sobre essas experiências, né? Isso também afeta, claro, a capacidade das pessoas de tomar decisões autônomas, né? Já no caso das pessoas psiquiatrizadas que estão inseridas em contextos em que se pratica violência intrafamiliar contra elas, por exemplo, elas, desde antes do diagnóstico, ouvem que são sensíveis, que aquilo que está acontecendo com elas não é nada demais. E aí, quando elas recebem um diagnóstico, ele confirma esse discurso da família, né? E isso, inclusive, o movimento feminista chama de gaslight, né? Que é tu praticar violência contra uma pessoa e depois dizer que aquilo é coisa da cabeça dela. Que ela entendeu errado, que ela é exagerada, que ela é louca por ter determinada reação. E isso afeta também a capacidade das pessoas de obterem auxílio para sair de situações de violência, né? Eu fiz um estágio no CRAS um tempo e eu testemunhei nesse estágio uma mulher que chegou desesperada, pedindo ajuda para sair da situação de violência familiar, mas a equipe não acreditou no depoimento dela, porque ela já tinha sido internada em uma clínica psiquiátrica, né? E poucos dias depois essa mulher se matou. E outro aspecto dessa necessidade de tutelar os psiquiatrizados é que isso acarreta infantilização, né? As pessoas psiquiatrizadas não são tratadas como adultos autônomos, capazes de fazer suas próprias escolhas. As pessoas sempre ficam muito impressionadas e nos parabenizam quando a gente faz coisas muito básicas, né? A Judy Chamberlain dá vários exemplos dessa infantilização no livro dela, né? De um momento que ela ou outras pessoas que ela conhecia estavam em hospitais psiquiátricos, eram elogiadas por coisas muito básicas, né? Desde conseguir tomar banho sozinho, até conseguir ir no banheiro sozinho. E não eram coisas que elas estivessem relatando, né? Que elas tivessem sempre essa dificuldade. Eram coisas que se assumia porque elas receberam esse rótulo social de doentes mentais, né? E imagina o tom, né? Para vocês terem uma ideia, né? Sempre num tom muito como se quem se fala com uma criança, né? Imagina o tom que vocês utilizariam para elogiar o desenho que uma criança fez, né? Era sempre esse tom. Eu ouvi muito esse tom. E quando a gente fala com pessoas que frequentam CAPS ou foram internadas em hospitais psiquiátricos, é quase unânime, todo mundo já ouviu esse tom. E eu perdi também a conta das vezes de quantas vezes eu ouvi um professor meu na graduação, por exemplo, contando algum caso de um paciente que eles atenderam no CAPS, tal qual alguém conta uma história de um filho pequeno que fez uma coisa engraçada, né? E a Judy Chamberlain, ela conta que quando acontecia uma coisa assim com ela, ela sentia uma sensação dupla, né? Ela era elogiada por coisas básicas e ela se sentia humilhada, envergonhada, mas ao mesmo tempo feliz, porque ela estava em um hospital psiquiátrico. Em hospital psiquiátrico, a gente não costuma ter interações humanas afetuosas, né? E, ao mesmo tempo, a família e os amigos também começam a tratar as pessoas desse jeito. Então, às vezes, ela fica anos, né, com várias pessoas dizendo isso. E qual que é o problema disso, né? Como também é uma coisa positiva, às vezes a pessoa não tem nenhuma interação positiva e isso é internalizado como cuidado, né? Mas como tu vai internalizando isso, tem muito a ver com o que o Thiago falou, tu vai internalizar, porque as coisas que acontecem, a gente faz a gente internalizar coisas, né? A gente vai internalizando tudo isso, que a gente não é capaz de confiar no que a gente está enxergando, que a gente não é capaz de decidir por nós mesmos, né? O que a gente é capaz de fazer ou não, e a gente vai circulando menos, né? A gente vai deixando de fazer coisas que a gente gostava de fazer também. E, junto com essa tutela sobre o que fazer, vem uma tutela sobre o que sentir, né? E como sentir. Vendem para a gente, né, o medo dos próprios sentimentos, né? Que são lidos como sintomas. E a gente passa a se entender como alguém que pode ter uma crise, né? Uma crise de ansiedade, ou então alguém que pode passar a ouvir vozes, né? Todo tipo de crise a qualquer momento, né? E tanto é que é vendido assim que se você pesquisar na internet, né? O que fazer quando eu tenho pensamentos intrusivos? Ou o que fazer quando eu ouço vozes, né? Ou o que fazer quando eu tenho crises de ansiedade? Você encontra, né, sempre as mesmas indicações, né? Os mesmos materiais psicoeducativos, né? Falando para as pessoas, orientando as pessoas a ignorar os sentimentos delas durante a crise, né? Porque eles iam ser todos frutos de transtorno psiquiátrico, né?
Então, restaria a pessoa aceitar o que está acontecendo, esperar a crise passar, né? Às vezes até se fala fazer uma técnica de respiração, mas sempre no sentido de que a indicação é esperar a crise passar, ignorar o que aquilo está dizendo e tomar drogas psiquiátricas. Então, percebam, né? Isso impede as pessoas de ver a relação entre o contexto, né? E o que elas estão sentindo. É sempre colocado como uma coisa que elas não controlam. E existem, de fato, várias doenças que fazem coisas que as pessoas não controlam, né? Se a pessoa tem, por exemplo, uma diabetes ou uma crise epilética, né? Às vezes ela não vai ter como controlar aquilo, né? Então, isso vai mudar a rotina dela, vai mudar como é que ela se entende. Às vezes ela não vai conseguir fazer coisas que ela dizia antes, né? Mas o grande problema aqui é que isso não está acontecendo, né? É como se ela fosse vista como um doente emocional e isso não existe enquanto ela está vivendo um monte de situações que justificam muito as reações que ela está tendo, né? E outro problema é que esse status social de incapaz, né, que recai sobre as pessoas psiquiatrizadas, acaba implicando também um status jurídico, né? Em diferentes países existe lei de curatela, né, que permite que o médico alegue a pedido da família que as decisões dela, né, que por ter uma doença mental a pessoa não é mais capaz de tomar as próprias decisões dela, né? A controlar coisas como controlar os próprios bens, né? Tudo baseado em um diagnóstico que não é comprovado cientificamente. E existem várias pessoas diagnosticadas com transtorno mental que estão sob curatela no Brasil. E, claro, muitas pessoas que estão sob curatela de famílias abusivas, né? Recentemente, nos Estados Unidos, a gente teve o caso da Britney Spears, né? Que ela teve por anos, lá também tem lei de curatela, que ela teve por anos os bens e a vida delas posta nas mãos de pais abusivos, né? Ao mesmo tempo em que ela trabalhava todas as noites, né? E eu pergunto para vocês, como que ela era incapaz se ela era capaz de trabalhar para todo o dinheiro ir para os pais dela, né? A Britney era doente? Não. Ela só deu azar de ter pais que queriam explorá-la e dos diagnósticos serem dados arbitrariamente, então isso acaba beneficiando muito famílias que estão mal intencionadas, né? Então, e no Brasil, além de estar sujeita à curatela, qualquer pessoa pode ser internada involuntariamente em um hospital psiquiátrico, ou seja, a família pode ligar para o psiquiatra e pedir para internar uma pessoa contra a vontade dela. Não precisa ter nenhuma comprovação objetiva que a pessoa seja incapaz de escolher ou que ela represente riscos para terceiros, nada disso. A Judy Chamberlain, ela cita o caso de um homem, né, que na época do movimento de sobreviventes da psiquiatria, ali, década de 70, virou vegetariano e a família ligou para o médico e internou ele contra a vontade dele. Por quê? Porque ser vegetariano, na época, quebrava normas sociais, né? E, da mesma forma, hoje a gente vê muitas pessoas que fazem coisas como fumar maconha e são internadas arbitrariamente pela família, porque fumar maconha foge das normas sociais e a família delas é conservadora. O austragésilo Carrano Bueno, né, que inspirou o filme Bicho de Sete Cabeças, que é baseado no livro dele, foi um exemplo de uma pessoa com quem aconteceu, né? O livro dele inspirou o filme Bicho de Sete Cabeças, né? E esse filme é assustador, inclusive, né? Do quanto ele é parecido com os manicômios de hoje, né? Quando eu assisti, parecia que eu estava lá. E também é muito parecido porque nos manicômios tu vê muitas pessoas sendo internadas por esse tipo de motivo, né? Pessoa que é internada por fumar maconha, pessoa que é internada porque ela tem múltiplos parceiros sexuais e a família dela acha aquilo um absurdo, né? E imagina tu tá simplesmente sentado na tua casa e vem uma ambulância e te leva para o manicômio, né? E perceba, não é, também, que essa questão da pessoa internada por ser vegetariano, ou por fumar maconha, ou por ser LGBT, né, como eu mencionei anteriormente, não é uma questão de saúde, ou sequer de uma pessoa que está precisando de ajuda com alguma dificuldade dela. A única dificuldade que ela tem é que existem essas leis e a família dela pode ter acesso a ela e fazer esse tipo de coisa contra ela, né? E claro, né, que essa concepção de comportamentos diversos como fruto de doença mental e esse status social e legal que decorrem disso, né, também geram muitos problemas em relação à possibilidade de escolha em se usar drogas psiquiátricas e em se fazer qualquer intervenção psiquiátrica, né? A gente tem falado muito entre pessoas que estão atentas para os problemas de saúde ou dificuldades causados pelo uso de drogas psiquiátricas sobre a necessidade de consentimento informado, né? Que é essa defesa de que as pessoas possam saber sobre os efeitos das drogas psiquiátricas, né, sobre o que elas fazem ou não, e sobre os riscos a curto e longo prazo, né? E possam escolher se querem mesmo tomar drogas psiquiátricas ou fazer qualquer outra intervenção, né? De que seja oferecida escolha. A gente defende isso na página Sobreviventes da Psiquiatria. E a OMS teve até uma nota, né, recente defendendo que antes de prescrever drogas psiquiátricas as pessoas devem receber informações detalhadas sobre os riscos de uso de drogas ou sobre tratamentos alternativos e dar consentimento escrito, né? E eu acho que foi um avanço importante, né? Mas também que, para a gente dizer que as pessoas devem poder escolher, a gente tem que pensar quais são os obstáculos para essa escolha, né? Que eu entendo que faz parte da proposta maior desse seminário. Penso que o primeiro obstáculo seria essa concepção de saúde mental que temos hoje, porque se as pessoas estão recebendo a informação que elas têm uma doença mental como qualquer outra, né? Muitas vezes que elas têm um desequilíbrio químico, precisa ser corrigido com drogas. Como que elas vão não escolher tomar essas drogas, né? E
E o outro obstáculo, né, é o próprio cenário, né, que a gente encontra quando as pessoas tentam retirar drogas psiquiátricas no Brasil, né? Se a gente entender esse cenário, a gente também pode ver quais são os obstáculos para as pessoas escolherem não tomar drogas desde o início, né? O primeiro é que, quando a gente comunica que quer fazer a retirada, muitas vezes a gente ouve que a gente não quer que a gente está sendo resistente ao tratamento, que a gente não quer aceitar o tratamento. Então, a gente não vai ser mais atendido se a gente está fazendo psicoterapia, ou até mesmo no CAPS, que a gente não vai mais poder fazer oficinas, poder fazer psicoterapia, fazer as coisas que a gente faz lá. E isso no melhor no cenário, porque no pior do cenário as pessoas são até ameaçadas com internação psiquiátrica, assim como as pessoas que escolhem não usar drogas em primeiro lugar, né? Já quando algum psiquiatra aceita retirar drogas, eles normalmente não sabem fazer isso. Eles não estudam a forma segura de fazer. Eles fazem isso de uma forma muito rápida e perigosa, né? Para vocês terem uma ideia, o protocolo que a maioria dos sobreviventes da psiquiatria, que eu vejo que a maioria dos psiquiatras que tem uma leitura de prescrição usa, é um protocolo do Peter Breggin, né? Que é um psiquiatra que é de retirar 10% da dose de medicação a cada 4 semanas, né? Para a maioria das pessoas, isso é um jeito de fazer tendo o mínimo de efeito colateral de retirada, né? Mas a maioria dos psiquiatras fazem assim, um mês eles tiram toda a droga psiquiátrica que a pessoa tirou em toda a vida, né? Eles cortam meio comprimido, depois eles cortam 4 e a pessoa fica sem droga, mas fica cheia de efeito de abstinência. E quando elas têm esses efeitos de abstinência, elas ouvem que na verdade aquilo lá seria doença voltando, né? Então, e por isso que eu digo também que o obstáculo que eu vejo para a retirada de droga psiquiátrica é a questão do modelo biomédico, né? Porque tem pessoas que, mesmo acreditando no modelo biomédico, acreditando que tem uma doença mental, decidem retirar drogas psiquiátricas. Por quê? Porque elas estão mal com as drogas psiquiátricas, elas estão mal sem as drogas psiquiátricas, com as drogas psiquiátricas, estão pior sem as drogas psiquiátricas, né? Então, elas tiram mesmo achando que elas estão correndo o risco de saúde delas, que elas estão sem o tratamento adequado, né? E aí, você percebe que é uma coisa muito frágil, né? Porque a partir do momento que ela tirar a droga psiquiátrica e ela se vê livre daquilo, ela vai ter um monte de efeito de abstinência e o psiquiatra vai dizer que é doença voltando, né? Então ela não vai realmente poder, ela não está realmente podendo fazer essa escolha, né? Então, outra questão que ela tem, né? Quando ela tira drogas psiquiátricas, ela vai perder todo o apoio da família e dos amigos dela, porque as pessoas recebem essa informação de que doença mental são doenças como quaisquer outras, então também vão ver ela como resistente ao tratamento, também não vão apoiá-la. Muitas vezes ela tem que fazer isso em completo silêncio, esconder de todo mundo que ela está passando por esse processo, que é um processo difícil, que é um processo que sensibiliza, porque as pessoas ficam sedadas por o que está acontecendo na vida delas. Então, além de ter todos os efeitos de abstinência, né, quando elas voltam, muitas vezes vêm sensações de violências que ela sofreu por anos, mas que ela não estava sentindo. Inclusive, um dos motivos que muitas pessoas tiram é porque elas sentem uma completa anedonia. Elas não sentem a tristeza, elas também não sentem prazer com nada do que elas faziam antes, né? Então, e aquilo lá, quando tu tira, vem tudo, tu sente tudo aquilo ao mesmo tempo. Então, é uma coisa difícil de manter. E principalmente difícil de manter porque a gente não tem alternativas ao modelo biomédico, né? A única alternativa que dão para a gente quando dão alguma alternativa para a gente, é ou ficar com drogas psiquiátricas. E um tratamento relacionado ao modelo biomédico, né? Então, que te ensina a manejar a crise, não te ensina a olhar para o teu contexto, pensar em estratégias para sair dele, né? Para pensar em como mudar aquilo, não te ensina transformação, te ensina conformidade. Então tu fica totalmente sem outras coisas, né? E uns minutos, Mariana. Já estamos. Pode ir. Mas é isso, eu acho que para a gente ter, enfim, meu ponto é que para a gente poder dar mais condições para as pessoas terem autonomia, né, para elas terem autonomia, para elas poderem fazer escolhas de fato, a gente precisa de uma alternativa ao modelo biomédico. Como tem muitas, o Power Treatment Meaning Framework, o Open Dialogue, a Casa Sotéria, né, que tem dado resultados ótimos aí em vários países. E é isso, obrigado por me ouvirem. Muito obrigado, Mariana. Ahora vamos a dar a palavra a Camila Teodoro. Ela é psicóloga formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduanda no curso de especialização em Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia Fenomenológica Existencial, é membro do projeto de pró-docência sobre medicalização da vida, vinculada à mesma universidade, e membro do Laboratório de Fenomenologia e Estudos em Psicologia Existencial da mesma universidade. Bem-vinda.
Boa tarde. Bom, todo mundo está me ouvindo bem? Eu falo baixinho. Un poquito Vou de- chegar mais perto. Pronto. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, ao convite para estar aqui nessa mesa. Dizer que a fala de vocês parece que foi combinado, assim, para ser uma introdução ao que eu vou trazer. E dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, porque foi aqui, em 2017, na primeira edição que teve, né, desse seminário, que a minha vida se transformou. Foi aqui que eu conheci o livro do Robert, o Bob, né, Anatomia de uma Epidemia, que foi um divisor de águas assim na minha vida. Bom, eu fui convidada para contar a minha história, né, como sobrevivente da psiquiatria. Só que eu penso que, para falar sobre isso, eu preciso voltar um pouquinho no tempo, uns 30 anos atrás, lá na minha adolescência, para falar que eu era uma adolescente muito... e até uma criança, assim, que sentia as coisas muito intensamente, né? E aí, o que eu fazia naquela época para poder lidar com tudo isso que eu sentia, com esse turbilhão de sentimentos, né, de emoções, de afetos? Eu vivia a dor. Muitas vezes eu deixava de sair, eu me trancava no meu quarto, eu colocava a Legião Urbana para escutar, colocava o incenso, ficava dançando com a fumacinha do incenso. Sentava na janela do meu quarto, ficava olhando as estrelas, e eu escrevia muito poema, cartas, me expressava muito através da escrita, né? E é claro que assim, eu tinha uma estrutura que me permitia fazer isso, né? Não é a realidade de muitas pessoas. Assim, tem muitos adolescentes, inclusive aparece muito na clínica, né? Adolescentes que precisam trabalhar, outros que estão tão mergulhados em diversas atividades, cursos, enfim, essa sociedade que a gente vive, ela valoriza muito a produtividade, né? Então, não tem mais espaço para o ócio, para o descanso, para o lazer. E até quando tem, né, espaço para o ócio, ele tem que ser aquele ócio criativo, né? Então, geralmente eu dava um jeito, né, de conseguir passar por essa experiência, para viver o que eu precisava viver daquela experiência, chorar o que eu precisava chorar, até ela se dissolver e se transformar. Claro, né, que hoje eu sei que ter um profissional que pudesse me ajudar, com quem eu pudesse conversar naquela época, poderia ter me ajudado muito. Só que, isso era anos 90, assim, naquela época a gente não tinha... tinha, na verdade, uma ideia de que psicólogo ele era para quem tinha um transtorno muito grave, né? Não para falar do cotidiano, para falar das nossas relações. Então, assim, não estava no meu horizonte de possibilidade de procurar um psicólogo, né? Pelo menos isso eu vejo que tem mudado. Os anos se passaram e lá nos anos 2000 eu comecei a fazer faculdade de engenharia, também pela UERJ. E eu continuei vivendo essa mesma dinâmica, né? Às vezes eu pegava menos matéria, eu escrevia umas poesias, eu fazia umas músicas, tocava violão. Quando eu estava passando, né, por alguma situação que estava me dificultando a estudar, que eu ficava mais improdutiva, né? E, de novo, né, eu pude fazer isso porque, enfim, eu tive estrutura para isso. Assim, muitos estudantes não podem fazer isso, acho que principalmente hoje em dia. E essa minha realidade, né, ela permitiu que eu pudesse viver a minha dor, sem que ela precisasse ser rapidamente suprimida, né, em prol de uma produtividade. Só que eu comecei a trabalhar, e aí as coisas mudaram.
Eu ganhava bem, eu tinha um cargo de liderança, só que eu trabalhava num ambiente que era muito masculino, era muito opressor, machista, competitivo, nada acolhedor, e onde eu vivi situações bem desagradáveis na minha condição de mulher, inclusive, né? E eu chegava às 9 horas da noite em casa, eu ia dormir às 10 para acordar às 6 da manhã, eu gastava umas 4 ou 5 horas por dia no transporte, e no fim de semana eu só queria ficar em casa e descansar, né? Eu não tinha mais energia, disposição para nada. E olha que era escala 5x2, não era 6x1. Mas, enfim, eu parei de encontrar com os meus amigos, parei de fazer coisas que eu gostava, né? Música, escrever. E eu vivia só para trabalhar. E aí teve um momento em que eu tive um rompimento no relacionamento que me trouxe muito sofrimento. Só que agora eu não tinha mais tempo para viver essa dor, né? Eu não podia ficar lá dançando com a fumacinha do incenso, eu não podia ficar ouvindo Legião Urbana. E eu precisava estar produtiva, precisava acordar todo dia, viver como todo mundo, me adaptar, né? E, lógico, mais uma vez, uma psicoterapia poderia ter ajudado, mas, infelizmente, eu não tinha ainda isso não via isso como possibilidade. E aí eu acho que assim tem um texto da Eliane Brum, que é uma jornalista e escritora brasileira, que eu acho que resume bem o que eu estou tentando dizer. E diz assim, vou citar, tá? Estamos exaustos e correndo, exaustos e correndo, exaustos e correndo. E a má notícia é que continuaremos exaustos e correndo, porque exaustos e correndo virou a condição humana dessa época. E já percebemos que essa condição humana, um corpo humano, não aguenta. O corpo, então, virou um atrapalho, um apêndice incômodo, um não dá conta que adoece, fica ansioso, deprime, entra em pânico. E assim, dopamos esse corpo falho, que se contorce ao ser submetido a uma velocidade não humana. Viramos exaustos e correndo e dopados, porque só dopados para continuar exaustos e correndo. Fecha aspas. Então, né, chegou um ponto que eu precisava dopar esse corpo, que virou um atrapalho, um apêndice incômodo, um não dá conta que adoece. E foi aí que tudo começou a desandar, né? Eu comecei a tomar antidepressivos e, algum tempo depois, eu tive a minha primeira crise maníaca. Infelizmente, ou felizmente, eu não me recordo, né, dessa crise. Mas eu sei que foi motivo suficiente para eu receber um outro diagnóstico, né? Eu tinha recebido o diagnóstico de depressão e eu recebi o diagnóstico de transtorno bipolar. Essa fase da minha vida ela tem muitas lacunas, eu não me recordo muito. Assim, a minha memória ela já não é muito boa, só que eu tenho alguns apagões dessa época que eu fiquei sob medicação, né? Mas, como eu falei, eu tive uma crise maníaca e, assim, explicando um pouquinho, né, o que foi para mim, né? Durante um episódio de hipomania ou de mania, né, eu podia passar de alguém extremamente divertida, legal, extrovertida, para alguém bastante inconveniente. E aí, quando essa euforia toda acabava, né, as coisas elas iam adquirindo uma outra cor. E aí eu vou fazer aqui uma analogia, mas eu não estou de modo algum querendo dizer que é a mesma coisa, que é a mesma experiência. Provavelmente alguém aqui já bebeu além da conta e fez coisas depois que nem acredita e no dia seguinte acorda com aquela ressaca moral, aquela vergonha, né? Quando lembra o que fez, né? É claro que assim não é a mesma coisa, mas eu acho que dá para fazer essa comparação porque
numa crise maníaca ou numa crise hipomaníaca, né, a gente perde a capacidade de julgamento. Então, eu fazia coisas, inclusive me colocava em risco, né? E depois que a crise passava, eu me sentia horrível, me sentia péssima, envergonhada, arrependida. E isso causava muito impacto nas minhas relações, né? Nas minhas relações afetivas, nas minhas relações de trabalho. Só que a crise, ela não é uma coisa de uma noite, de um porre, né? Ela, às vezes, durava dias, semanas. E depois vinha a conta, né? Chegava a conta junto com uma baixa de energia. Porque assim, era comum, depois de uma crise assim, não. E parece que quanto mais intensa é a crise maníaca, mais era a crise de depressão. E na depressão, tudo ficava muito pesado, muito difícil, sabe? Tudo exigia um esforço absurdo. E já teve períodos que eu fiquei 3 dias sem conseguir tomar banho. Eu não conseguia, às vezes, nem levantar o braço, porque me gastava muita energia, sabe? Esboçar um sorriso era impossível. E por que eu estou falando, né, tudo isso? Porque, de uma hora para outra, eu vi a minha vida completamente transformada. Eu não me reconhecia mais. Eu tinha crises frequentes, né, de hipomania e de depressão. E, ao longo do tempo, essas crises foram ficando mais e mais constantes. Trocava de medicamento e elas continuavam constantes e pioravam. Bom, lá atrás, né, quando eu procurei um psiquiatra, eu estava em sofrimento e, por conta disso, foi me passado um psicofármaco, sem que houvesse uma avaliação mais aprofundada ou mais cuidadosa do motivo do meu sofrimento. Sem que me indicassem um tratamento psicoterapêutico, por exemplo. E a ideia que passavam para mim era que tinha um desequilíbrio químico no meu cérebro e que o remédio ia dar conta. E era como se eu tivesse pegado uma depressão, né? Como se pega uma gripe, e sem levar em consideração o contexto, como a Mariana estava falando, né? Era só tomar o remédio certo que a depressão ia passar. E eu realmente acreditei nisso por muitos anos. Mas só não passou, ou passou por um período de tempo, como outros sintomas apareceram. E, assim, outro diagnóstico, né? Então, foram 10 anos passando por diversos psiquiatras, várias trocas de medicamento, nada dava jeito. E as crises só ficavam mais e mais frequentes. E eu vou relatar aqui alguns episódios porque eu passei, e eu acho que vale a pena destacar, apesar de que eu lembrei de vários outros com vocês falando, mas não vai dar tempo. Teve uma vez, né, que eu estava muito deprimida. Eu já tinha o diagnóstico, aí eu fui a uma psiquiatra e eu falei para ela, né, que eu era bipolar, e ela, em menos de 5 minutos, e durante a sessão ela ainda pegava o telefone e atendia o telefone, ela virou para mim e falou assim: olha, você sabe que você não pode ter filho, né? Você tem uma doença hereditária e você vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Nessa frieza. E eu estava muito mal, gente. Assim, ela nunca tinha me visto na vida. Era a primeira vez que eu tinha ido nela. Ela não sabia nada sobre mim. E, para ela, eu era só um diagnóstico ali, né? Não era uma pessoa. E, por sorte, eu nunca quis ser filho, sabe? Isso não era uma coisa que mexia comigo, mas eu fico imaginando, se é uma mulher ali que sonha em ter filho e já está tão fragilizada, e chega e a mulher fala uma coisa dessa numa frieza, sabe? Eu só sei que, assim, mesmo não querendo ter filho, eu saí dali pior do que eu entrei. E teve uma outra ocasião que teve um psiquiatra que ele simplesmente interrompeu o estabilizador de humor que eu estava tomando, de uma hora para outra. Eu acho que era por causa dos efeitos colaterais. E, alguns dias depois, eu tive a pior crise maníaca da minha vida. E, quando essa crise passou, veio uma depressão tão profunda que eu não soube lidar com aquilo e eu tentei suicídio. E eu tive algumas complicações de saúde. Nesse período, eu fiquei 2 meses internada num hospital geral mesmo,
né? Mas só então eu comecei a fazer psicoterapia, isso foi 2013. E o último episódio, né, que eu queria destacar foi a última psiquiatra que eu tive. E ela me disse, né, ao tentar uma nova combinação de medicamentos, falou que se daquela vez não funcionasse, o jeito era fazer eletroconvulsoterapia. E eu já falei que a minha memória não é boa, né? Imagina se eu tivesse feito. Não fiz. Bom, eu acho que com tudo isso, né, a gente percebe que o medicamento, ao contrário do que ele se propunha a fazer, que era cuidar da minha saúde mental, ele fez o completo oposto. Ele provocou perturbações emocionais, comportamentais e, consequentemente, afetou meu modo de existir no mundo, que era o que você estava falando. E, na verdade, essas perturbações elas trouxeram muitos outros sofrimentos. E, por conta dessas mudanças de humor, do meu comportamento instável, às vezes super alegre, às vezes inapropriado, às vezes recluso, muitas das minhas relações foram sendo desfeitas pelo caminho. Eu perdi amigos, eu perdi emprego, e alguns anos depois, de tanto ser medicada, eu perdi a libido. E, por fim, eu perdi o sentido de viver. E tem uma música do Arnaldo Antunes que expressa muito bem assim, o que eu passei a sentir ou não sentir. Ela diz assim: socorro, não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo, não vai dar mais para chorar, nem para rir. Em outro trecho ele diz assim: já não sinto amor, nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor, alguma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta. Tem tanto sentimento, deve ter algum que sirva. Essa parte era para cantar, mas eu fiquei com vergonha. Então, foi assim que eu passei, né, a experimentar a vida. E, em determinado momento, eu só pensava que eu estava ali por causa do meu cachorro. E que, quando ele se fosse, eu ia junto, porque eu não tinha coragem de abandonar ele. E eu pensei também que eu nunca mais fosse conseguir trabalhar ou ter um relacionamento amoroso. Mas, disso tudo, dá para tirar algo de positivo, né? Eu criei gosto por leituras sobre psicologia, sobre psiquiatria, eu li vários livros, e, em determinado momento, eu resolvi fazer faculdade de psicologia. E foi assim que eu fiquei sabendo desse seminário, né, lá em 2017. E aquilo, para mim, foi um choque. Eu imagino que algumas pessoas que estejam vindo pela primeira vez também possam estar sentindo algo parecido. Eu vinha, né, de várias tentativas frustradas de tratamento medicamentoso, e em nenhum momento, nesses 10 anos que eu fiquei tomando remédio, qualquer um dos diversos profissionais por que eu passei sequer questionou se o remédio poderia estar me deixando doente, em vez de me tratar. Eu comprei o livro, né, do Robert, do Bob, e foi muito angustiante para mim ler aquele livro, porque eu percebi que eu fui vítima, né, uma vítima muito mais do que um erro médico, mas de um sistema que visa o lucro e não o bem-estar do paciente. E porque também eu me senti muito impotente frente àquilo tudo. Mas esse foi o pontapé, né, que me fez ir à psiquiatria, e a psiquiatra, aliás, aquela última, e dizer que eu queria tentar o desmame, né? Ela disse que ela não concordava, mas ela aceitou assim mesmo. Ela era aquela que queria fazer eletroconvulsoterapia. Ela preferia tentar a eletroconvulsoterapia a tentar o desmame. Bom, foram uns 6 meses de desmame só. Por sorte, assim, eu não tive muitas complicações e, para ser honesta, eu não me lembro dessa época. Eu só sei que eu iniciei um desmame em 2017 e terminei em 2018. E depois que eu fiz o desmame, teve uma ocasião em que eu tive um sentimento que há muito tempo eu não tinha: a tristeza. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti triste.
não deprimida, mas triste. E por uma situação que fazia sentido eu ficar triste. E o engraçado foi que quando eu me dei conta de que eu estava sentindo tristeza, eu fiquei feliz. E foi um misto muito estranho assim, de sentimentos, mas que evidenciou ainda mais o quanto eu estava embotada afetivamente, né? Enquanto eu estava medicada. E com o tempo, né, e isso levou um tempo maior, depois do desmame, né, a libido começou a voltar também. E eu voltei a sentir atração pelas pessoas, né? E para não dizer assim que eu nunca mais tive crise, alguns meses depois, em 2019, eu tive uma depressão leve. Aí o que eu fiz? Eu peguei o restinho de medicamento que eu tinha em casa, tomei por conta própria, tomei durante mais ou menos um mês, comecei devagar e depois fui diminuindo e foi o suficiente para me dar um up para eu voltar, sabe? E depois disso eu nunca mais tive crise. Hoje já faz 6 anos que eu me tornei sobrevivente. Foram 10 anos de luta contra uma doença que, na verdade, foi provocada pelo próprio remédio que prometia me tratar. E uma outra consequência positiva, né, disso tudo foi que, durante a graduação de psicologia, eu conheci o professor Marco Ferraz, que vai estar aqui amanhã, na mesa da manhã. E eu pude, então, conhecer e participar do projeto de Prodocência, que ele é coordenador, em que a gente faz estudos e pesquisas sobre medicalização da vida, com olhar crítico, né, sobre o uso de psicofármacos. E esse projeto ele é uma das formas que eu encontrei de lutar, né, contra a epidemia das drogas psiquiátricas e pela desmedicalização da vida. Bom, já estou me encaminhando para o final. Eu acho que, com a minha história, né, a gente pode ver que muitas vezes falta um olhar crítico dos profissionais de saúde para a questão do uso dos psicofármacos. E muitos deles desconsideram a experiência e a dinâmica existencial humana e usam os medicamentos como pílulas mágicas que vão supostamente consertar o que está desarranjado ou que está supostamente desarranjado no cérebro. Só que esses medicamentos causam um desarranjo no cérebro. E, no meu caso, né, essa desconsideração desses profissionais fez com que uma iatrogenia pelo uso dos medicamentos, dos antidepressivos em específico, passasse despercebida pelos diversos profissionais pelo que eu passei. Eu não sou contra o uso dos psicofármacos, mas eu acho que eles podem ser utilizados, mas de forma consciente e com cuidado para não se medicar aspectos sociais e existenciais. E hoje, né, como psicóloga, eu fico pensando o quanto eu gostaria que a minha psicóloga da época tivesse levantado essa hipótese de iatrogenia. Por isso que eu acho fundamental que a formação desses profissionais de saúde, em especial da saúde mental, né, inclua essa discussão. E também acho que é importante que os pacientes sejam informados, né, como a Mariana falou, sobre os possíveis efeitos, os riscos, os benefícios do medicamento, para que eles também tenham autonomia e possam escolher o que eles querem. E por isso também que eu acho que esse evento é de extrema importância e é muito necessário. E eu nem sei como expressar a honra de estar participando aqui hoje. E tem muito mais coisas que eu queria compartilhar, mas assim, o tempo é limitado, né? Então, era isso que eu queria dividir com vocês e eu queria muito agradecer a atenção de todos e, de novo, ao convite. E os contatos. Esses são os meus contatos. E ali tem, por último, é o da medicalização da vida, que é o do projeto de Prodocência. Se vocês quiserem acompanhar também, qualquer dúvida, qualquer coisa, podem me chamar. Obrigada. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado. Agora vamos a abrir um pouco para que
podam fazer perguntas, comentários, ressonâncias. Aí vamos. Olá, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Débora, sou psicóloga também. Eu queria cumprimentar a mesa, parabenizar o evento, a princípio, e trazer um pouquinho do que eu tenho pensado hoje em dia. Eu não sou uma sobrevivente da psiquiatria, eu acho que eu sou uma fugitiva na minha adolescência. Eu fugi, eu encontrei a maconha, mas eu tenho um familiar que não sobreviveu à psiquiatria. E aí eu queria trazer aqui como uma pergunta, como uma provocação, enfim, a gente poder pensar, né, como o proibicionismo das substâncias de maconha e hoje em dia, né, o maconha e os psicodélicos, que tá à moda no momento, contribui para a epidemia das drogas, dos psicofármacos, e como que a gente pode pensar em toda a política antiproibicionista e não necessariamente sobre as drogas que podem vir dessas substâncias até então proibidas, mas como que as políticas antiproibicionistas, o pensamento antiproibicionista para os profissionais de saúde podem contribuir para as alternativas da biomedicina, né? E aí a gente pensar essas substâncias proibidas como essas substâncias que têm a ver com provoca esquizofrenia, efeitos, né, esquizofrênicos, né, que é essa fama, né, esses mitos que tem muito para estudar também, mas também como as drogas que fazem o amor, né, o êxtase, o MD, a própria ayahuasca e outros psicodélicos que também promovem essa união e essa conexão espiritual, né, indo aí para outros campos também do que é a humanidade. É isso, muito obrigada. Muito obrigado. Pode. O conceito de insegurança ontológica e iatrogênica é excelente. A palavra iatrogênica começou a ser mais falada, né? E é importante que a gente traga esse conceito de iatrogenia, porque ele é central no dano causado pelos psicotrópicos. O Robert, aos 47 minutos da fala dele, ele me parece que trouxe uma questão muito importante, que é a questão conceitual. A questão conceitual. Como que nós precisamos perceber o conceito que nós estamos usando, uma linguagem do colonizador, às vezes com boa intenção, né? Então, por exemplo, quando a Mariana falou muito bem a questão da violência relacionada a isso tudo, mas falou da questão da infantilização, né? Vou pedir licença para a Camila para falar assim, quando alguém chega lá no consultório pedindo para fazer, eu quero desmamar da medicação. Eu falo, desmame é um procedimento alimentar dos mamíferos na primeira infância, quando a criança começa a aparecer o dente, está na hora de desmamar. Isso coloca, às vezes, a pessoa numa posição de infantilizada. Ela está ali para ser desmamada. Eu falo assim, não, é uma retirada gradual de psicotrópico. Então, eu tenho usado muita atenção nas pequenas palavras, porque elas carregam muito significado. Então, é isso. A questão, eu acho que é um conceito assim, daqui para frente, para a gente trabalhar em segurança ontológica e iatrogênica, o conceito de iatrogenia, o que a Mariana falou, né, das violências, a gente tem que estar muito atento. E uma outra coisa também sobre o que eu percebi assim, de colegas médicos, né? É uma literalidade, né? Os médicos estão com uma crise de literalidade. Eles não entendem metáfora, não conseguem interpretar um texto poético, né? A Camila falou da poesia. Há um endurecimento. E ele, por isso, eu fico tentando entender qual é o apego dos colegas psiquiátricos ao fármaco. Eles não têm um outro universo. É um universo pobre, vazio, né? Então, não dá para esperar uma modificação de dentro da psiquiatria, mais uma vez, né? Então, a chance que tem, fala assim, olha, tem um conceito de iatrogenia. Pelo menos eu acho, sabe, anedoticamente, Thiago, que vou ficar curioso. Mas o que é uma iatrogenia? Muito colega médico não sabe. Espera aí, dá vontade de falar um palavrão, né? O que vocês estão fazendo nesse determinado momento. Não, então é isso. Obrigado. Oi. Eu sou Henrique, eu sou médico. Em relação às falas das sobreviventes,
as duas seguem o mesmo padrão, assim, né? Foi um sofrimento que foi endereçado a um psiquiatra e esse psiquiatra impôs, né, essa é a imagem interpretativa. Só que agora, nos últimos 5 anos, eu acho que, sobretudo, com a popularização das redes sociais baseadas em imagem, eu acho que não tem havido um novo tipo clínico que não é mais a pessoa que endereça o sofrimento ao psiquiatra e aí esse imaginário se impõe sobre a pessoa, mas a própria pessoa que se endereça ao psiquiatra já vem com uma demanda. Eu quero saber o que tem de errado com o meu cérebro, eu quero um remédio para corrigir esse defeito, etc. E aí eu queria que vocês comentassem sobre esse novo fenômeno. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Ana Paula, sou estudante de psicologia. Eu ia pegar o gancho dele, ia fazer essa pergunta. Eu acho que, não sei, né, a opinião de vocês, eu queria saber de vocês, se hoje em dia as pessoas querer ter um diagnóstico, querer saber por que não está se adequando a alguma coisa, né? Porque somos individuais, nós somos pessoas individuais únicas e cada um tem o seu, né? Mas aí às vezes a gente quer se comparar ao outro e quer saber, quer ter um diagnóstico e aquilo ali a gente vai ao médico e eles logo não, vamos falar aí, você está sentindo batimento cardíaco, está com medo de ansiedade, tá? E começa a medicalizar e para poder eu ter um padrão, estar num padrão, né? Como você falou que mães internavam os filhos porque fumavam maconha, então para poder tirar, não vou justificar porque meu filho faz aquilo, até com criança mesmo, minha criança não consegue ficar sentado porque tem alguma coisa, então para poder botar no padrão da sociedade se acaba medicalizando mais. Obrigado. Obrigada. Eu sou Ana Paula também. Meu nome é Ana Paula, eu sou psiquiatra e psiquiatra clínica. Né? O que eu queria trazer aqui para a gente pensar junto, né, só trazendo uma rápida contextualização, eu me formei no início dos 90. Né, e, ao longo desse meu processo, né, como psiquiatra, eu acho que eu tive a sorte de me deparar com mestres que me ensinaram a cuidar das pessoas, a ouvir as pessoas. E eu falo dos 90 porque os 90 era exatamente quando se colocava, né, de uma forma global, a ideia da década do cérebro. Né, e a minha sensação é que eu vivenciei isso de forma muito clara. Né, desde um processo, né, da gente discutir as questões fenomenológicas, enfim, aí tem essas vertentes das formações diversas, né, e nesse caminho que eu me formei, né, uma das coisas me causa incômodo essa ideia do prescritor. Eu não me coloco como prescritora, a prescrição é parte da minha prática, mas eu sou uma médica da psiquiatria que cuida das pessoas, e para eu cuidar das pessoas eu preciso ouvir as pessoas, conhecer as pessoas, entender, né, sair de uma certa ditadura que me parece, né, essa padronização em que você entra no consultório, você tem que botar o CID da pessoa e tem que dar um remédio. E essa demanda não é só uma demanda do profissional, porque a gente é formado assim, tira a cadeira da frente do médico, a mesa da frente do médico, ele fica enlouquecido. Né? O que eu vou fazer se não for prescrever? Né? Então, eu acho que a gente precisa colocar em questão a formação não só do médico, porque isso acontece com os psicólogos, com os enfermeiros, com os assistentes sociais, porque, como médico, você recebe essa demanda. Mas o que ele tem? Se ele dá com uma criança e levar meses atendendo, sem ser demandado pela família, pela escola, que você dê um diagnóstico e dê alguma coisa para resolver o problema dessa criança, é algo assim que eu acho que eu nunca vivenciei na vida. Né? Então, eu acho que esse cuidado centrado na pessoa e você entender que essa pessoa ela tem, né, ela pode ter sintomas, eu não nego que existem, né, comprometimentos psíquicos que precisam medicar, eu faço isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, existe todo um contexto, né, que é um contexto de vida, de condições de vida, de relações familiares, ao mesmo tempo que esse arcabouço de outras estratégias das medicinas, né, das medicinas orientais, as estratégias que dizem respeito às artes, que dizem respeito a
transformação desse lugar social. E essa fala que eu estou fazendo aqui não é uma fala de militante, é a fala desse olhar, desse médico que está atendendo uma pessoa e que é uma pessoa com diversas facetas, como somos todos nós, né? Então, eu queria trazer esse aspecto para o diálogo. Muito obrigado, Ana Paula. Olá, pessoal. Boa tarde. Também sou uma sobrevivente da psiquiatria. Passei por muitos danos. Certa época, passava 16 horas dormindo por conta de medicação. Né? Meu pai tinha que ir até a minha casa, me acordar, para me dar um banho, para me botar para comer um prato de refeição, e eu voltava a dormir. Né? Eu encerrei muitas questões, muitos sonhos da minha vida. Hoje estou me formando em psicologia, participo do grupo Desmedicalização da Vida, e a gente tem uma frente um pouco diferente em relação a algumas questões que foram postas, né? E a gente pode problematizar isso aqui também, que a gente é totalmente contra a medicação. A gente não relativiza o uso da medicação. A gente realmente precisa abolir a medicação. E eu acho que a gente não consegue relativizar uma questão de violência, como está sendo, porque não está sendo feito de uma maneira mediada, de uma maneira tranquila, essa prescrição. Então, a gente tem um posicionamento de abolir mesmo a questão e não relativizar, porque eu acho que, às vezes, relativizar o uso é relativizar certas violências, certas histórias e certas lutas epistemológicas também. Né? Então, esse é o lugar da nossa crítica. Eu acho que os desafios da retirada de psicofármacos não podem ficar relativizando a retirada dos psicofármacos. Né? Então, acho que seria mais ou menos por isso. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Roberta. Aqui. Meu nome é Roberta. Sou atuante da saúde mental, atenção psicossocial. A gente... Pode falar? Eu tenho uma atuação junto com o público apenado e uma população vulnerável, né? Incluída dentro de uma drogadição. Até então, o sentido da vulnerabilidade social existente em cada um me faz mover pesquisas e trabalhos referentes a isso. E a minha dúvida é como trabalhar com a questão da comorbidade existente, que muitos deles estão no processo de drogadição e uma drogadição múltipla, né? Tanto com problemas psicológicos agregados em tratamento psiquiátrico e também com problemas de drogadições colocadas ilícitas, mas, no final, todos são drogas. E, na realidade, o sentido de droga é muito abrangente, né? Eu tive o prazer de ter o conhecimento de Sérgio Alarcon, psiquiatra, e ele, na sua amplitude dentro da pós-graduação, ele ampliou a minha visão sobre isso. Então, a minha pergunta é como tratar da melhor forma dentro de um viés psicoterapêutico e de um entendimento de contexto social para alguém que está dentro de um quadro vulnerável, para quem está dentro do quadro de apenado e que pode estar dentro de uma comorbidade psiquiátrica, e a melhor condução e olhar para essa pessoa dentro do seu contexto vulnerável, que é a nossa realidade brasileira. Obrigada. Muito obrigado. Vamos com a última pergunta e depois retomamos com os participantes da mesa. Boa tarde, eu sou tarde. Mariana, eu sou médica de família e comunidade, formada por essa casa, então eu estou emocionada de estar aqui, que é o primeiro seminário que eu consigo vir, eu nunca consegui organizar a vida para conseguir estar aqui. E assim, estou pensando várias coisas. Assim, eu estou há 9 anos na saúde da família carioca, que é caótica, né? E eu fiquei muito instigada por algumas falas, assim, né? A colega fala sobre a questão da estrutura, né? Da gente nesse contexto de medicalização poder ter autonomia e quando tem uma estrutura e a gente consegue optar, né? Eu tive em 2019 um burnout e eu consegui, por ter estrutura socioeconômica, financeira, de escolher uma psiquiatra que não entrou com drogas controladas. Então, eu consegui fazer um acompanhamento psicoterápico e com psicoterapia, né? Em algum momento, eu entendi que eu precisava de
de medicação. Eu não estava sendo uma pessoa funcional no trabalho. Inclusive, a psiquiatra que trabalhava comigo aqui eu trabalhava aqui no Germano Simval na época, o centro de saúde daqui. Ela me afastou do trabalho. Falou, Mariana, você não tem condição de trabalhar. Vai para casa. Fiquei uma semana aí, emendei em férias o afastamento. Eu tinha total noção de que eu precisava de tratamento, mas eu não queria um tratamento controlado. Eu consegui essa psiquiatra que a gente fazia vários tratamentos fitoterápicos e que me mantiveram. Em algum momento eu precisei de usar indutor de sono para dormir, porque não tava dando conta. E aí, o meu ponto é, eu tive estrutura para isso, mas os meus pacientes aqui de Manguinhos não tinham estrutura para isso. E, às vezes, a droga, o psicotrópico, era a única ferramenta com a que eu tinha para trabalhar. Entende? Eu não tinha acesso à psicoterapia. A gente tinha... E eu estou falando não só aqui, assim, joga para a saúde carioca, né? A gente tem uma rede de psicologia extremamente fraca no SUS. A gente quase não consegue encaminhar os pacientes para o SUS. Os psiquiatras, quando a gente tem acesso à psiquiatria, são psiquiatras... Queria ter comigo, sabe? Às vezes são psiquiatras muito difíceis, extremamente prescritores. Eu tive a sorte de trabalhar por 4 anos aqui com uma psiquiatra que a gente fala que ela era psiquiatra de família e comunidade, que ela tinha esse olhar da gente conhecer o contexto do paciente, da gente entender a história do paciente, da gente entender o que era violência, o que era contexto social, o que era, de fato, sintoma psiquiátrico. E a gente ponderar muito quando que a gente vai entrar com medicação, como não. E aí o que eu jogo para vocês de pergunta e de questionamento é, acho que uma das colegas, eu já não lembro qual, falou que tinham algumas outras alternativas, algumas propostas. Falando o nome de alguns teóricos que propõem questões alternativas ao tratamento medicamentoso. Assim. Como que a gente, nesse contexto, que a gente não tem estrutura, a gente pensaria em não medicalizar? E como que a gente faz isso? Porque, às vezes, a medicação, a gente sabe todos os efeitos colaterais, mas a gente fica nesse limiar, assim, que quando a gente está na ponta é uma corda no pescoço. Assim. Muito obrigado. Tá, eu posso começar, então? Tá, Camila. Eu não vou saber responder todas as perguntas, né? Eu vou tentar juntar algumas aqui. Desculpa, não anotei o nome das pessoas, eu sou péssima com isso, eu vou esquecer quem foi que perguntou, mas alguém falou, né, da demanda do próprio paciente, acho que foi você, né? Das redes sociais e tal. Eu acho que a gente tem um problema, que foi até o que o Bob estava falando, de um imaginário social, ou foi vendido para a sociedade, que a gente tem que os transtornos mentais, eles são um defeito no cérebro, ou é falta de serotonina, Isso foi um marketing muito grande, nos Estados Unidos, principalmente, e que chegou até aqui. Então, as pessoas realmente acreditam, como eu falei, eu acreditei que eu tinha um defeito no meu cérebro. E a gente tem hoje, né, um monte de videozinhos engraçados de TikTok que colocam isso de uma forma muito naturalizada. Então, as pessoas acreditam que realmente existe uma pílula mágica que vai resolver. Aquele remédio certo vai resolver todos os meus problemas, né? E a questão da adaptação, acho que você falou isso também, né? É uma realidade as pessoas não só quererem se adaptar, mas muitas vezes precisarem se adaptar, como a colega ali estava falando, né? Porque a gente vive, na verdade, numa sociedade que adoece. É uma sociedade que exige da gente estar sempre bem disposto, estar sempre feliz. As redes sociais também colaboram com isso, né? Uma exigência de produtividade, de atingir o sucesso, de superar a si mesmo, que, para a gente pensar
até outras alternativas, né? Eu acho que a gente tem que pensar em mudar um modelo de sociedade. Como? Não sei. Mas eu acho que, assim, viver numa sociedade doente adoece a gente. E aí eu acho que fica difícil a gente ser totalmente contra a medicalização, em vez de pensar num uso mais consciente, né? Porque é isso, algumas pessoas não vão ter outros recursos. Mas eu penso que, se a gente puder usar a medicação só em casos de extrema necessidade e como adjuvante, e por um curto período, não por um longo... eu entendo que você discorda, mas assim, é o que eu penso. E eu acho que, assim, o que você acredita seria um mundo ideal. Eu acho que seria o ideal. Só que eu acho que até a gente chegar lá, é isso que eu estou falando, a gente precisa mudar o modelo de sociedade. E isso leva tempo. E isso precisa de uma luta de todos, né? E eu acho que é isso. Obrigado, Camila. Bom, eu também não consigo lembrar, não peguei o nome de todo mundo, mas também não vou conseguir responder todas as perguntas, mas um pouco para a gente pensar. Eu acho que essa questão que a Bruna colocou é importante. Eu costumo dizer que eu não sou contra drogas psiquiátricas, né? Eu não sou contra drogas de nenhum tipo, eu sou contra remédio psiquiátrico. Eu sou contra as pessoas ouvirem que elas têm algum desequilíbrio no químico no cérebro delas, que aquilo está curando alguma coisa. Isso não está acontecendo, então não dá para passar uma informação falsa para as pessoas. Agora, alguém falou do antiproibicionismo, eu acho isso muito importante. Eu sou antiproibicionista, eu não sou contra nenhuma droga, né? Eu sou contra uma pessoa vir e falar que o negócio está curando um problema que não está curando, né? Mas agora, e por isso eu também acharia que isso é um problema, né? Tipo, se pensasse, não tem nada que eu possa fazer por essa pessoa nessa situação, eu não tenho nenhum recurso disponível, eu não tenho psicoterapia, a única coisa que daria para eu fazer para ajudar a situação dela, que eu, na minha visão, enxergo que ajudar na situação dela é drogas psiquiátricas. Eu acho que caberia nessa situação de ser muito honesto com a pessoa. Tu dizer, olha, não tem nada que... aqui a gente não tem recurso, não tem como eu te encaixar numa psicoterapia, não tem nada que tu fazer, a tua situação é muito delicada, abrir com a pessoa, né? E falar, uma coisa que daria para tu fazer é tu tomar drogas psiquiátricas. Mas aí eu acho que também não seria nem só drogas psiquiátricas, né? Tem pessoas que usam vários outros tipos de drogas para lidar com várias outras situações, né? Então, acho que se a gente sai e elas, né? E o antiproibicionismo na redução de danos, em todas as questões, a gente fez justamente isso, né? Que tu tem que saber que tu está tomando uma substância, que ela tem tal efeito, ela tem tal risco a longo prazo, ela tem tal risco, às vezes, a curto prazo, né? Tem muitas drogas psiquiátricas, por exemplo, não é nem a longo prazo, é a curto prazo, né? Assim como outras drogas também. E aí a pessoa decidir, né? Uma das alternativas que eu tinha citado ali, eu falei do Portrait Meaning Framework, Casa Soteria e Open Dialogue, né? E uma coisa que eu gosto muito do Open Dialogue é que eles não têm, né? Que é uma estratégia que eles usam lá na Finlândia, né? É que eles não têm... é outro modelo, né? Eles não vão, então, por exemplo, atender a pessoa, né? Não vai ter um atendimento com a pessoa, depois os profissionais se reúnem numa salinha, veem o que a gente acha que é a melhor coisa para essa pessoa, tanto que não tem nem só profissionais trabalhando ali, tem pessoas que são treinadas nesse modelo, podem ser profissionais ou não, e profissionais de diferentes áreas, enfim. E eles falam, né, essas coisas, eles dizem para a pessoa o que eles estão pensando sobre o caso dela na frente da pessoa, né? Então ele vai lá e vai comunicar, olha, fulano, isso que tu falou para mim, eu penso sobre isso. É tudo discutido na frente da pessoa e com a pessoa, né? Então isso é totalmente diferente de lá um profissional eles dizem, eu acho que no teu caso é melhor usar a droga psiquiátrica, né? Então penso que uma solução para isso ia ser isso, ser muito aberto com a pessoa, né? E o que mais falaram, né, sobre essa questão da pessoa já chegar com o diagnóstico? Eu vejo isso também, a pessoa já chega querendo um diagnóstico, né? E penso que sobre isso a gente tinha que fazer, porque em todos os lugares, né, está colocado que vai ser um diagnóstico psiquiátrico, uma droga psiquiátrica, como a Camila falou, que vai resolver o problema dele. E penso sobre isso que alguns profissionais, né, tem algumas pessoas que estão fazendo já a iniciativa de trazer divulgação nas redes sociais, né, sobre modos alternativos de enxergar o sofrimento, né, de que não tem comprovação
que as drogas psiquiátricas não têm comprovação científica, né? E acho que esse movimento é muito importante. E também, eu não sei se já foi os 5 minutos? Pode ir. Tá. Eu sou ruim com o tempo, gente. Mas também teve o colega, eu não sei o nome dele. Oi? Tá. Que falou que parece que os psiquiatras não têm licença poética, né? Mas enxerga tudo de uma maneira muito endurecida. E eu vejo muito isso, né? A pessoa, por exemplo, chega falando que... Chega, às vezes... a Olga Russmann, vou citar para vocês entenderem onde eu estou partindo, que ela é uma psicóloga dinamarquesa que ela trabalha com ouvidores de vozes numa perspectiva totalmente diferente. Ela diz que que ela nunca atendeu nenhuma pessoa que ouça vozes, que aquelas vozes que ela ouve, aquilo lá não tivesse totalmente relacionado com o contexto, né? Mas às vezes é difícil tu enxergar porque a pessoa está ali, às vezes ela já passou por tanto sofrimento que aquilo lá está desorganizado. Ela está falando como se fosse uma metáfora para o sofrimento dela, né? Mas se tu for lá se tu continuar conversando com ela, né? E pensando sobre aquilo junto com ela, ela vai conseguir entender. Vocês vão conseguir chegar juntos numa conclusão, né? Entender o que está acontecendo ali, né? E eu acho que é isso que falta, as pessoas terem apoio para ir junto nessa investigação, né? Não um profissional vir de cima e decidir para a pessoa o que é melhor para ela nessa situação. E é isso. Posso só acrescentar um negocinho? Claro. Isso que você falou da poesia, né? Isso que ela está falando, eu acho que duas coisas que conversam, assim. Eu acho que a poesia e a literatura, elas aproximam a gente da experiência concreta da pessoa. E isso, na ciência, é mal visto, né? É visto como não científico, é visto como menor. E, da mesma forma como... Esqueci o nome. O Tiago estava falando, que as experiências dos pacientes também é visto como menor, não é visto. Então, eu acho que conversa, né? Eu acho, da mesma forma que a poesia e a literatura elas aproximam da experiência, e elas são diminuídas, visto como não científico, não relevante, a experiência do paciente também é vista como não relevante. Então, acho que está interligado. Obrigado, Camila. Tiago? Bom, muito brevemente, algo que me impressiona sempre positivamente nos testemunhos de vida ou nas histórias de vida dos sobreviventes e das sobreviventes é a força que dão ao contexto, à riqueza, à textura, à densidade que trazem nessa questão do contexto do adoecimento e depois do que acontece a seguir ao adoecimento. E isso, de facto, está em contramão desta psiquiatria. Eu não sou contra a psiquiatria, assim, talvez contra a psiquiatria alinhada a um certo modelo de sociedade. Essa questão a Camila aqui também trazia. O que está em causa aqui é um modelo de sociedade do qual um modelo técnico, a promoção de uma produtividade incessante, com que certa psiquiatria alinha, não é? E eu creio que é essa psiquiatria que nós aqui criticamos. Então é isso, essa psiquiatria é uma psiquiatria que despe a experiência das suas dimensões contextuais, não é? E nós vimos aqui bem como a questão da violência estrutural, da violência disseminada no cotidiano, como ela é importante para perceber os processos de adoecimento. É isso que... E, de facto, aqui a psiquiatria, essa psiquiatria alinhada com o modelo produtivista de vida, com o modelo tecnicizante de vida é impedir-nos de compreender esses processos de adoecimento tão cheios de contexto, não é? Então, queria essencialmente... nesse sentido, o que o Holmes dizia aqui sobre a poesia, a incapacidade, não é, de certos colegas da psiquiatria de terem uma compreensão metafórica da realidade da poesia, de lerem poesia, isso tem muito a ver com isto também, não é? Essa visão tecnicizante do mundo que impede uma compreensão multidimensional do mundo e, portanto, leva a essa incapacidade de ler poesia, não é? E, portanto, é isso que está em causa também aqui. É um tipo de realidade de que essa psiquiatria faz parte, mas que tem a ver com um modelo de sociedade amplo de que a Camila referia
E a Mariana, sem dúvida, também nos seus exemplos. E é isso, queria sublinhar este aspecto. Muito obrigado, Tiago. Ahora... Ahora le damos a palavra ao professor Paulo Amarante. Não. Alô? Alô? Tá ligado? É um pouco, o Anderson, para dialogar um pouco com o pessoal do YouTube, algumas questões aqui. Primeiro, eu queria pedir mais desculpa à Mariana, que eu interrompi aquela hora. É porque, como o Tiago fala mais devagar, o português dele de Portugal é mais devagar do que o português açoriano lá de Santa Catarina, né? E aí você fala mais rápido. E eu senti daqui, é a minha preocupação com o outro também, que ele estava com dificuldade. E eu queria que ele aproveitasse tudo que você falou, né? Eu sei que do Tiago ele já tinha ouvido bem, depois também tinha a Camila, e eu sei que é muito importante o movimento que eles estão fazendo hoje no Uruguai, com a inclusão realmente dos sobreviventes, dos usuários, toda uma campanha para ele abrir um Made in Uruguai também lá, que a gente está, né? Então, achei que foi muito legal. E foi uma mesa realmente muito potente, desde a pesquisa que eu conheço, né? Como o Tiago falou, sou consultor, ao trabalho de vocês que a gente queria, né? Todos os anos. Agora, eu lembrei do ano passado, teve a Rogéria Barbosa, fez um depoimento lindo aqui também, né? E, bem, e a gente tem várias pessoas. Hoje, esse ano tivemos também o pessoal do Loucura Suburbana, Elisama, né? Mestre Sala, porta-bandeira, desculpe, do Loucura Suburbana. No seminário, a Liberdade é Terapêutica, homenagem aos 50 anos da Psiquiatria Democrática e 100 anos do Franco Basaglia. Estou falando isso porque várias pessoas escreveram um pouco, perguntando cadê a antipsiquiatria que foi falado, e etc. E eu lembrei que o Basaglia dizia que ele não era nem antipsiquiatra, não era contra a psiquiatria, ele era um psiquiatra democrático, que queria construir uma psiquiatria que tivesse ligada à questão social, à questão de gênero, à questão de raça, né, à questão da luta de classes, que contextualizasse o sofrimento. Por isso, ele propunha colocar a doença, na época se usava a doença, não o transtorno, entre parênteses, para lidar com o sujeito. Eu acho que isso é um pouco, não é tudo que vocês, não é que tenho que todos concordar, mas é um pouco isso. A gente lidar com o sujeito, com o sofrimento, entender a pessoa no seu sofrimento, na sua história, no seu contexto, né? Então, eu acho que essa é uma das questões que surgiram aqui. A outra, insiste o pessoal do psicodélico, perguntando o que falar dos psicodélicos. É muito importante também, é um tema que está surgindo, e eu acho que a própria pergunta já adverte que não é tirar uma droga e botar outra, ou uma substância e botar outra, botar um tratamento mágico e botar outro. Que seja, né, uma pílula ou terapia mágica, né, e colocar outro, né? Nós estamos discutindo aqui de como tudo tem que ser contextualizado. E, fundamentalmente, a questão da Mariana também é importante, a gente tem que tomar cuidado para não ser antiproibicionista com determinadas drogas, chamadas drogas ilícitas ou ilícitas, e depois proibicionista com outras. Porque a questão está na questão do esclarecimento, do direito ao conhecimento, né, ao livre acesso e ao conhecimento não fraudado, não corrompido, que se tem, né, não enviesado por interesses de mercado, etc., que botam na frente a política de mercado de consumo, a questão da saúde, do cuidado com as pessoas. Então, eu perdi aqui, sumiu aqui o meu coisa. Então, aí você fala da importância da participação, muitos falam, dos usuários, do sobrevivente, dos ex-sobreviventes, dos sujeitos, da sociedade na construção desse diálogo. É isso que a gente está tentando fazer. Levar o MED, mais uma vez eu quero fazer propaganda, a campanha assim, né, que é sem fins lucrativos, do MED em Brasil, do MED em World, todo o MED em Portugal. Temos aí, e todo o trabalho. O Iaco teve aqui 3 vezes, uma delas foi traduzido pelo Holmes, Iaco Seikula, do Diálogo Aberto, inclusive da aula daqueles passos, né, daqueles pontos, os princípios do diálogo aberto, tudo. Tem muita Olga Hansma, da Ouvidora de Voz, da Dinamarca, presidente, fundadora lá do movimento, é do Instituto Internacional. Então, voltar a lembrar para todo mundo que está participando que no YouTube se encontra todos os seminários anteriores, os 7 seminários, todos gravados, com depoimentos fantásticos, com falas fantásticas, material absolutamente atual.
porque o enfrentamento dessa questão da medicalização da pós-graduação é muito forte. Existem muitos interesses aí. Então, a gente está aqui resistindo, lutando. Que bom ouvir, né? Camila dizendo que a primeira vez que ela virou foi um pouco aqui nesse contexto. A Olga Hanselmann também faz o mesmo depoimento em relação ao livro do Bob. Ela conta que, quando ela foi numa coisa de psiquiatria lá, um coquetel daqueles, ela conheceu o Bob, foi falar com ele e virou a vida dela. Ela é uma enfermeira psiquiátrica. Tem muito material ali, né, de muitos. A Laura Delano, que também teve 3 vezes aqui, tem muitos dessas. Bem, outra coisa que fala-se um pouquinho, pergunta-se por que a gente não fala do GAN, que é a gestão autônoma, né, do medicamentos. A gente já teve em outros episódios também, né, podendo ouvir a proposta do GAN, mas é uma proposta diferente da nossa. A gente não quer, digamos, orientar as pessoas a usar bem os medicamentos. A gente quer que a política sobre medicamentos seja redefinida, seja rediscutida, e não, digamos, fazer as pessoas adaptarem-se ao bom uso do medicamento, porque não parte deles só, né? Parte dos profissionais que prescrevem e tudo mais, né? E, aproveitando a questão que o Holmes falou, Holmes também foi me orientando aqui, né? Eu vejo muitos orientandos, ex-orientandos aqui de mestrado, doutorado, etc. E eu escrevi esse ano um trabalho com o Siddhartha Ribeiro, é um neurocientista, um biólogo, que estava trabalhando na nossa equipe aqui, sobre o empobrecimento epistemológico da psiquiatria. Eu acho que essa é uma questão importante. Então, falando daquela psiquiatria democrática, né, pode existir uma psiquiatria que cuide do sujeito, inclusive do sujeito sadio. A ideia não precisa ter doença para você fazer uma psiquiatria, trabalhar com essa ideia. Como você pode fazer psicologia, você pode trabalhar em outras formas de cuidado a pessoas em sofrimento, que pode ser não só por respostas técnico-científicas, ter outras formas de cuidado, né, nas comunidades, nas tradições culturais, em outras formas de vida, em outras cosmovisões. E, de fato, o que está acontecendo com o domínio do mercado na psiquiatria é uma perda, talvez isso que o Holmes sinta é um pouco isso, é uma perda da capacidade de escutar, por um lado, as outras ciências, os outros saberes, a antropologia, a sociologia, a história, né? Por outro, as artes e a cultura, né? A gente trabalha muito com a importância da arte, da cultura, do esporte, de outras formas de cuidado, de ressignificar a vida e a experiência humana, que não passa por normalidade, anormalidade, tomar remédio, tomar isso, fazer tratamento, e sim de reorientar a vida, né? E vocês duas falam disso, muito dessa experiência, os trabalhos que o Tiago está fazendo lá com o grupo, que ele acompanha, que a gente sabe, lá no Uruguai, muitas experiências também de arte e cultura, a Rádio Vilar de Voz, está vendo, tem uma rede latino-americana de arte e saúde mental muito potente, muito interessante, é muito rica aí, está acontecendo. E outra coisa ainda, nessas outras formas, os saberes tradicionais. Os saberes tradicionais, né? Eu trabalhei em Angola e Moçambique, né? Esses locais colonizados violentamente pela colonização nossa, né, Tiago? Portuguesa, assim, que não somos nós os responsáveis, nós estamos contra, inclusive, mas foram 500 anos de colonização, de violência, e eles resistiram porque conseguiram manter suas culturas, conseguiram manter a sua medicina lá, as suas formas de cuidado, os seus rituais, os seus hábitos, as suas tradições, porque a medicina ocidental chegou, assim como a religião ocidental, como as outras formas de saber, e dominaram e acabaram com aquelas formas de pensar e viver o mundo, aonde entraram, destruíram e não colocaram nada no lugar, a não ser a doença, a medicalização, a pobreza, a miséria. Então, eu queria fazer esse registro aqui. Devolvo a você. Obrigado. Eu respondi às pessoas e falei mais do que isso. Desculpe. Obrigado, Paulo. Olha só, mais uma pessoa que esteve aqui, que o Bob vai lembrar, que é a Tina Minkovski. Sim, né? A Tina Minkovski também, que esteve aqui. Né? Eu falei do Will Hall hoje. É muita gente. Nós tivemos o Peter Lerman, né? Esse grupo de usuários, Peter Groot, pessoas que estão lutando, são ativistas internacionais. A Tina Minkovski foi fantástica aqui também, uma ótima lembrança, também está gravado a fala dela aqui. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Posso falar só uma coisinha sobre os psicodélicos, já que ficou, né, uma lacuna sobre isso? Me preocupa, assim, eu não sou grande entendedora do assunto, não, mas me preocupa
que a indústria farmacêutica se aproprie desse conhecimento, separando, né, as substâncias ali que estão nessa, né, não sei como dizer, mas dessas drogas, separando essas substâncias para poder criar medicamentos e falar, são baseados em psicodélicos e agora vai ser diferente, e acabar sendo mais o mesmo. Porque a experiência com psicodélicos, ela envolve todo um contexto. Ela envolve rituais, ela envolve ambiente, né? Você estar junto com pessoas. Então, é muito mais do que substância ali. E, além disso, você tem um monte de substância ali misturada que, juntas, vão ter algum efeito. E aí, quando você começa a separar isso, a ver uma por uma, você começa a entrar na mesma lógica dos psicofármacos, né? Então, é só isso que eu gostaria de destacar. Assim. Ô, Camila, desculpa, eu já estou com o microfone na mão. Foi bom se lembrar também. No ano passado, né, o Siddhartha fez uma fala muito profunda, muito bem fundamentada aqui sobre esse tema. Então, quem quiser também assistir. É a mesma fala do Siddhartha, é a fala do Krenak e outras pessoas que falam do contexto da utilização. Então, isso tem a ver com outra concepção do uso dessas substâncias, né? Não aquela da extração da indústria e tal, e mais essa coisa de tirar uma, né, mais maravilhosa e colocar, né, como foi o Prozac, para o antidepressivo anterior e por aí afora. Obrigado também. Obrigado. Muito bem. Obrigado para vocês. Então, já estamos fechando, somente algumas ideias rápidas que foram deixando as diferentes intervenções, a necessidade de construir novas narrativas, não? Mais que nunca poner entre parênteses, não? Em suspenso os conceitos, os diagnósticos para ocuparnos das pessoas, de seus problemas, questionar as práticas hegemônicas, também questionar o uso e a efetividade de los psicofármacos, questionar o modelo neoliberal e suas lógicas, desenvolver mais redes, mais comunidades, uma nova mirada sobre o outro. Nós, en Uruguay, falamos de enlaces con la vida, que nos enlaza con la vida, que nos dan ganas de vivir, que nos sostiene en esa vida, o valor da palabra, ¿no? El hacernos cargo y responsabilizarnos entre todos de las crianças y de los adolescentes, ¿no? A creación de espacios de cuidado y contención de las personas, el acolhimento, a escuta, ¿no? Compañera falaba, la necesidad de otros dispositivos fundamentalmente dirigidos a escutar, ¿no? A sentir que somos ouvidos. E, bom, para retirar as drogas, eu acho que é necessário mais instituições educativas, né? Mais redes sociais, mais clubes de barrio, né? Assegurar condições de vida digna, e sistema de saúde que se focalice nas pessoas e em seus reais problemas. Muito obrigado, nos vemos amanhã às 9h. Tiramos uma foto. Você acha? Uma selfie, talvez?